segue a saga das joias dadas como presente ao presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Então a gente já tem um fato ainda com pontas soltas, mas um fato já minimamente conhecido, que é a entrada daquele estojo de 16 milhões e meio de reais, avaliado em 16 milhões e meio de reais, que foi pego pela Receita Federal, por um auditor da Receita Federal, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. 16 milhões e meio de reais estava na mochila de um assessor do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Ele tentou passar batido com aquele estojo, não declarou o estojo, embora ele tivesse de ser declarado, mesmo que fosse para o acervo da Presidência da República, não declarou, a Receita Federal pegou e deixou lá. Aí houve uma pressão tremenda, até as últimas horas do governo Jair Bolsonaro, o presidente queria reaver esse estojo, não conseguiu. Pressão sobre a Receita, pressão no Ministério da Economia, no ministro de Minas e Energia, pressão sobre os agentes lá do Aeroporto Internacional de São Paulo. Então, esse estojo está lá. Tinha um outro estojo. A CNN trouxe em primeira mão domingo a existência de um outro estojo. Pois bem, esse segundo estojo não passou pela Receita Federal. A Receita falou, olha, se passou aqui, passou batido, né? Um não passou batido, a gente pegou no raio-x. O outro, se passou naquela mesma viagem, ninguém viu. E se aconteceu, pode ter ocorrido crime. Pois bem, minha gente, a Daniela Lima nos informa que esse segundo pacote de joias está no acervo privado do presidente Jair Bolsonaro. A informação foi confirmada pela defesa do ex-presidente. Isso contraria a informação de que esse pacote teria sido incorporado ao acervo da Presidência da República. Há um documento que descreve que o assessor do ex-ministro de Minas e Energia, Antônio Carlos Ramos de Barros Melo, havia entregue ao Gabinete Adjunto de Documentação Histórica um estojo. Nele estavam objetos da marca Chopard, como um Masbara Rose Gold, um relógio com pulseira de ouro, um par de abotoaduras, uma caneta e um anel. Só o relógio, R$223 mil. Integrantes da equipe de Bolsonaro, ouvidos pela CNN, afirmaram que esses objetos foram incorporados ao acervo público, da mesma forma que os outros apreendidos pela Receita Federal seriam. Em nota à CNN, a defesa de Bolsonaro afirmou que o ex-presidente declarou oficialmente os bens de caráter personalíssimo recebidos em viagens e que não existe irregularidade na conduta. O representante de Bolsonaro também disse que certas informações estariam sendo tiradas de contexto, gerando mal-entendido e confusão para o público, classificando o caso como perseguição política. A Receita Federal vai investigar se esse segundo pacote passou pelos trâmites aduaneiros corretos. Então é isso, o primeiro pacote, 16,5, está na Receita Federal. O segundo pacote passou, sem que a Receita Federal soubesse da existência dele. O presidente Jair Bolsonaro falou uma vez sobre o assunto lá nos Estados Unidos, se lembram? Para o SBT, a gente mostrou aqui, se eu não estiver enganado, na segunda-feira. Ele disse que não sabia de nada, que ele estava pagando o pato por um negócio que ele nem sabia que tinha acontecido, que ele não tinha ideia do que estava rolando. Eis que o segundo pacote surge no acervo particular do presidente Jair Bolsonaro, um fato contraditório em relação à versão que ele deu lá nos Estados Unidos. Pode ser que ele não esteja sabendo? Pode ser que ele não esteja sabendo, afinal de contas, o presidente ganha muitas coisas, enfim, difícil que ele saiba exatamente cada objeto que tem ali no acervo particular dele, a partir da passagem pela Presidência da República. Esse acervo é monstruoso, tem muita coisa, fica num galpão, alugado, mas ele sabia da existência do estojo, tanto sabia, do primeiro pelo menos, daquele que ficou retido em Guarulhos, que ele fez o Mauro Cid, aquele ajudante de ordens, vir a São Paulo para tentar reaver esse estojo. Então ele sabia que um estojo estava retido no aeroporto de São Paulo. O outro estojo que passou e estava no acervo particular dele, ele não sabia que existia? Pode ser que não. Isso aí vai ser alvo de investigação, mas é estranho, né? Porque você tem, por enquanto, dois estojos, não é? Com joias. Um preso na Receita, você sabe que existe e quer tirar de lá a todo custo. Mas o outro passou e está com você e você não sabe que ele existe? É estranho, não é? Mas, enfim, não é? Agora é a investigação da Polícia Federal que vai dizer exatamente o que aconteceu, como é que esse estojo passou e ninguém viu, onde é que estava, né? Quem passou com ele. Vamos nos lembrar que autoridades não são revistadas, né? Então, primeiro passou o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, pela Receita. Ele foi revistado? Não foi revistado, provavelmente, porque ele é ministro do Estado. O ajudante de ordens foi. Com o ajudante de ordens tinha um estojo, né? Onde estava o outro?
como passou. E como é que foi parar com o presidente? O presidente não sabe da existência, o ex-presidente, né? Não sabe da existência desse estojo, não sabia quando conversou com os jornalistas domingo lá nos Estados Unidos, né?